Olá, amigos ouvintes! Estamos iniciando o último episódio da série que nós estamos tratando da natureza. Esse conceito tão fundamental na sociologia e em várias outras ciências para a gente tentar entender melhor a nossa realidade, o mundo que a gente vive e a sociedade. Bom dia, Zé. Bom dia, Zomar. E eu queria logo já iniciando, né, com os dois pés no peito, igual eles falam aí, perguntando para você, depois de ter entrado lá no começo da civilização greco-romana, passado pelo tempo medieval, perguntar para você o que é a modernidade, que mudança que há nessa modernidade, ou eu posso falar que é capitalismo, que a modernidade é o capitalismo. O que significa isso? Vamos introduzir primeiro a esse momento da história da humanidade, que há essa ruptura com a Idade Média. Vamos pensar na seguinte ideia, Gilmar. Qual é a representação que a modernidade vai ter da natureza? E se seria, digamos assim, essa representação ela é moderna ou capitalista? Ou isso é a mesma coisa? Isso. Qual a diferença? Qual a diferença? Vamos começar pensando nisso, né? Ou seja, moderna ou capitalista? Então, alguém podia dizer o seguinte, moderna, porém capitalista? Ou então, digamos assim, capitalismo seria a versão burguesa da modernidade? Tá vendo? Você podia ter uma versão, sei lá, proletária da modernidade. Se a modernidade não fosse totalitária, você podia ter uma versão africana da modernidade. Mas vamos pensar essa ideia. Qual é a relação e qual é a diferença fundamental entre modernidade e capitalismo? O tempo é o mesmo. O tempo da modernidade e o tempo do capitalismo é o mesmo. Ambos são ocidentais, ao mesmo tempo. Mas qual é a relação e qual é a diferença? Acho que primeiro a gente podia dizer o seguinte, Gilmar, a modernidade não seria o que é, ou seja, a modernidade não seria tão moderna se não fosse o capitalismo. A industrialização. E o ritmo. Isso está escrito lá no Manifesto Comunista de Karl Marx. Marx reconhece, lá no Manifesto Comunista, o que a burguesia fez com o mundo, no sentido assim, da transformação do mundo, da criação do mundo que não existia. Isso fortalece essa frase que eu estou te falando. Modernidade não seria tão moderna se não fosse o capitalismo. O que é o capitalismo na relação com a modernidade? Eu diria o seguinte, o capitalismo é a apropriação privada da modernidade. Está vendo? Isso é a relação e essa é a diferença. Com o capitalismo, a modernidade não é para todos. A modernidade também torna-se uma propriedade privada e ela não é distribuída de forma equitativa, porque o capitalismo vai representar a apropriação privada da modernidade, o que significa que na sociedade burguesa a modernidade vai ser negada para o humano. Modernidade é burguesa. Ele é para uma determinada classe. Não é todo mundo que é moderno nessa sociedade. A modernidade torna-se uma mercadoria, enquanto tal tem que ser comprada. E essa é uma diferença fundamental de modernidade e capitalismo. Porque quando a modernidade surge, lá no século XVI, ela surge como uma promessa de ser para o homem. Mas o que seria para o homem torna-se para o capital. O capitalismo é isso, é uma apropriação da modernidade para o capital. No capitalismo vai haver uma cisão entre mercado e sociedade.
O capitalismo gira em torno do mercado. O que interessa para o capitalismo é que o mercado funcione. O que interessa para o capitalismo é a estabilidade do mercado. Dentro da ideia que se o mercado funcionar, a sociedade funciona. Está vendo? A sociedade depende do funcionamento do mercado. Parece que muda, né? A submissão do humano a Deus muda para a submissão humana ao mercado. Mas a ideia de submissão humana já existia. Já existia. Muda, só que não é a mais a Deus. Está vendo? O que significa, João Mar, que a modernidade surge antropocêntrica. A promessa da ciência era colocar o homem no comando do mundo, mas o capitalismo ele vai ser anti-antropocêntrico. O mercado vale mais do que o homem. Ou seja, o mercado, o capital vai ser a negação do homem. A vida é organizada em função do capital, em função do mercado. O homem está na periferia disso. Sintetizando isso, João Mar, capitalismo e modernidade têm uma afinidade. Nós estamos falando de natureza. Qual a afinidade? Ambos, modernidade e capitalismo, afloram, desabrocham a inimizade com a natureza. A ciência e o mercado vão tratar a natureza mais ou menos do mesmo modo. Todos querem se apropriar da natureza, a ciência e o mercado. A ciência para dominá-la, classificá-la, mapeá-la, dominá-la e submetê-la ao controle do homem. Essa é a promessa. O capital, porque quer transformar a natureza em mercadoria. Mas aí você pergunta, o que define o capitalismo? Algumas coisas fundamentais. Primeiro, propriedade privada dos meios de produção da riqueza. Não é só da riqueza, não. Dos meios de produção da riqueza. E depois a gente vê da cultura também, né? Sim, na medida que a cultura é mercantilizada. Aí ela torna-se assunto do capital, que ela é espetacularizada. Torna-se mercadoria. Está vendo? Então, o capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção da riqueza. Todo mundo conhece Patópolis, Tio Patinhas, e todo mundo sabe dos problemas que o Tio Patinhas, o Bill Gates da época, o homem mais rico, o pato mais rico do mundo, duas bruxas, Madame Mim e Maga Patológica, queriam roubar dele, não é a riqueza, era a moeda número 1. A fonte da riqueza. Tá vendo? Então, o capitalismo, no capitalismo, torna-se propriedade privada não apenas a riqueza também, mas principalmente os meios de produção da riqueza. Propriedade privada. Mercado. Mercado é lugar de competição e lucro. De trabalho e de divisão do trabalho. Ou seja, se você quiser ter vida social, você tem que se inserir na divisão do trabalho. E na linguagem do Marx, mais-valia. Tem uma fórmula que o Marx cria, que é muito interessante para a gente pensar isso. Se fosse antigamente com quadro, eu ia desenhar, mas pensa assim. Karl Marx pensa, se a gente quiser pensar capitalismo, em grande parte tem que pensar com Marx. Marx pensa numa triangulação, natureza, homem, trabalho. Ou seja, como se o trabalho fosse algo criado pelo homem para mediar sua relação com a natureza. Então, natureza, num vértice do triângulo, homem, trabalho. O que o capitalismo vai introduzir nisso? Entre a natureza e o homem, propriedade privada. Então, no capitalismo, a natureza torna-se propriedade privada. Privada de alguém. Entre a natureza e o trabalho surge o salário. Ou seja, o salário, isso não existe mais, mas a renda é a remuneração, é o troco daquele que trabalha. E modernidade, o que é?
Veja bem, modernidade, a gente já fez um programa sobre isso, é um tempo. A gente está falando do pós-século XVI, no Ocidente, um espaço e um estilo de vida. Um estilo de vida bem definido que surge a partir do eurocentrismo e avança com o americanismo. Um estilo de vida que é urbano, mercantil, industrial, o Estado-nação é decisivo, um estilo de vida que tem o trabalho como referência, a ideia de viver para trabalhar e não de trabalhar para viver. Isso muda a relação com a natureza, um individualismo e outras coisas mais. Agora, existem, João Mário, a gente tocou nesse assunto lá numa discussão sobre modernidade. É sempre interessante a gente diferenciar modernidade de modernismos. Ao longo da modernidade existiram diferentes modernismos. E eles tinham diferentes projetos. Por exemplo, no Brasil, a Semana de Arte Moderna foi o modernismo. Os hippies nos Estados Unidos, talvez, foi... Pois é, mas pensa assim, na Semana de Arte Moderna, se o projeto de modernidade ali presente é o que tivesse se efetivado. Ali você tem uma sociedade democrática, da diversidade cultural. A Semana de Arte Moderna é essa ideia de você pensar o Brasil a partir do seu povo. Tarsila do Amaral vai pintar as negras, ressaltando os seus valores, ou seja, a ideia de que é possível você pensar um país a partir dos trópicos. Era uma ideia de modernidade. Isso era um modernismo. Não é isso que se tornou o principal. Não é isso que se efetivou. Existem diferentes modernismos ao longo da história, o Renascimento, o Cartesianismo, a Reforma Protestante, o Positivismo, o Evolucionismo, o Socialismo. Mas existe um projeto que se tornou hegemônico. Que é o capitalismo. Que é o projeto capitalista. Isso permite a gente pensar algumas generalizações, João Mário. Primeiro é o seguinte, dentro dessa simbiose modernidade-capitalismo, pensemos assim, numa primeira grande mudança, século XVII, Revolução Científica. No XVI já tinha um discurso a favor da ciência, ou seja, a ciência já está sendo construída desde a Idade Média. Toda vez que você queimava um cientista, ele deixava alguma coisa. Significa que a ciência estava resistindo. Mas é no 17 que a gente vai ter a chamada Revolução Científica. A ciência, com suas descobertas, ela vai se afirmar. E isso vai ter consequências na representação que se tem, na representação moderna da natureza. Primeira mudança é o seguinte, é concernente a, digamos assim, a substancialidade da natureza e a finalidade da natureza. Com a Revolução Científica, a substância da natureza passa a ser a sua materialidade. Quando a ciência se dirige à ciência, é como materialidade, não é mais como morada dos deuses. Ou seja, a natureza não é mais um potencial escondido. A natureza, para a ciência, vai se tornar um sistema regular e encadeado de fenômenos. É um relógio que eu preciso entender. Lembra do caos do período do animismo? Agora não. A natureza torna-se um sistema encadeado de fenômenos. El Niño, La Niña, regime de ventos. É um relógio bem complicado, mas é um relógio. Você tem uma coisa, ou seja, uma série de fenômenos regidos por leis. Isso. Essa é a representação. Tem que descobrir o funcionamento. Isso. Mas sem ser sujeito, né? A natureza ainda não é sujeito. E quanto à finalidade? Primeiro é o seguinte, a noção de finalidade da natureza é abolida. Na natureza não há qualquer orientação imanente, isso é natural.
A noção de finalidade é substituída pela ideia de utilidade. A natureza torna-se Em vez útil. dela ter uma finalidade, ela tem uma utilidade para o Utilidade. E surge daí um projeto técnico de utilização da natureza, e de integrá-la no universo da técnica, o que vai fortalecer aquela ideia que já existia desde a Idade Média, de que a natureza não tem valor em si. Intrínseco. A natureza moderna, portanto, isso é importante, Jomar, ela vai ganhar uma externalidade ao homem. Isso já existia na Idade Média, mas a natureza é algo externo, ou seja, na representação moderna da natureza, o homem se desliga da natureza. Ao ponto da natureza ser hoje, você tocou nesse assunto, postergada das ciências humanas. As ciências humanas são umas diferentes das outras ciências da natureza. Está vendo um erro fatal? É possível compreender o homem sem natureza. Está vendo? Essa é uma representação moderna da natureza, não necessariamente capitalista. E aí a gente podia pensar, né, você tocou nesse assunto lá no princípio, como é que é isso hoje? Porque, por exemplo, primeiro, João Mário, é que vai ficando assim, escancarado, vai ficando transparente. Toda essa história que a gente comentou desde o primeiro programa, que no Ocidente o homem nunca teve uma boa relação com a natureza, isso fica escancarado. Você não precisa mais ler. Tem um livro que foi publicado em 1962 por uma jornalista chamada Raquel Carlson, chama Primavera Silenciosa, que ela vai começar a chamar a atenção. Opa, há problemas com a natureza. Você está falando do ambientalismo, né? Agora. Não, estou dizendo o seguinte, não do ambientalismo. Eu estou querendo dizer o seguinte, de que para você, para um cidadão comum, a revolta da natureza é muito transparente. Perceber que a relação que o humano estabelece com a natureza não é a correta, não é a melhor, é irracional. Ele não precisa mais ler o livro da Raquel Carlson. Isso já está claro. Desde a Eco 92 já está. Ele sente na pele. Por exemplo, eu dou aula há 40 anos e há 2 anos atrás, onde eu dou aula, as aulas tiveram que ser suspensas no período da tarde porque era impossível dar aula. Por causa do calor. Por causa do calor. O que significa o seguinte, é transparente, é evidente, é claro, é sensível, você não precisa nem mais da razão, você sente pelo corpo, de que esgotou-se um determinado modo de relação com a natureza. E isso vai começar a fomentar uma espécie de representação pós-moderna da natureza. Por exemplo, temos que reinventar nosso conceito de democracia. Nós não podemos, em nome da maioria, destruir a natureza. Nós não podemos, em nome da maioria dos homens, ter uma relação irracional com a natureza. Eu acho que o Trump não concorda com você, não. Não concorda, não. Ainda bem que nós estamos em campos diferentes. Mas é como se a gente tivesse que reinventar a democracia e trazer para democracia a natureza e perguntar para a natureza se a gente pode ou não fazer certas coisas na ideia de limites. Tem um filme, João Mar, isso deve achar no YouTube, Sonhos, Akira Kurosawa. Antigo esse filme, um japonês, antigo, mas atual. Lá ele apresenta uma ideia de que a modernidade sintetiza um pouco essa ideia que a gente falou em 4 programas, mas lá também tem 2 horas. Ele sintetiza essa ideia de que o progresso humano
foi um processo de desentendimento com a natureza. Isso vai nos conduzir isso nos conduz a uma tragédia. E aí lá, no discurso pós-moderno dele, ele vai apresentar uma outra representação na qual o homem tem que reinventar sua relação com a natureza. De voltar a ter uma vida mais natural, de redescobrir a natureza. Uhum. E aí tem que assistir o filme. Esse sonho, por exemplo, ele é curto, dura 15 minutos, mas ele é um diálogo de alguém que está saindo dessa destruição e se deparando com um ancião que levava uma vida pós-moderna. Aí ele vai dizer, tá vendo? Você perdeu a vida, e a vida está na relação harmônica que o homem possa ter com a natureza. Seguramente, Jamar, se a gente quiser pensar em futuro, e às vezes eu penso que a gente não quer pensar em futuro, de tão imerso que a gente está no presente, seguramente a gente vai ter que pensar num outro tipo de civilização que seja fundada numa outra relação com a natureza. Onde a natureza não pode... Essa ideia negativa, essa ideia reducionista que nos persegue desde os primeiros tempos, ela vai ter que ser reinventada. Quem vai ter que fazer isso? Bom, mais uma vez, é a educação. Ou os homens são reeducados, ou os problemas vão se tornar crescentes e a vida vai se tornar cada vez mais difícil. Interessante, veio-me duas reflexões aqui para a gente ir encerrando essa série sobre a natureza. A primeira é que, de início, né, a gente pode pensar assim, mas sociologia estudando a natureza não é das ciências naturais? E aí a gente vai percebendo que o estudo não é sobre a natureza, mas sobre a representação da natureza e as consequências dessa representação, né, na nossa sociedade. Isso, na vida cotidiana na nossa. vida cotidiana nossa, né? Então, e cada um pode fazer uma reflexão aí, como é que ele enxerga a natureza? Ele enxerga a natureza como matéria-prima? Ele enxerga a natureza como sujeito? Né? E aí eu me lembro, eu tenho estudado mitologia tem sido muito interessante, e eu não sei se você sabe, Zeus assume o trono de Olimpos com uma revolução. Antigamente havia os titãs, né? E os titãs eram deuses da natureza. Então tinha Gaia, tinha o Cronos, pai de Zeus, e ele mata o Cronos Tem e a mata... titanomaquia, a guerra entre os titãs. Então, o que acontece? Zeus, ele começa essa ideia, né, de domínio da natureza, eliminando os deuses antigos, né? E ele já é o sobrenatural. Ele já vai criar esse domínio humano da natureza, que, na verdade, o Olimpo é uma cópia da sociedade grega, né? Na verdade, tem um grego que viaja o mundo todo e fala assim, Deus não foi feito, o homem não foi feito à imagem dos deuses, mas os deuses foram feitos à imagem dos homens, né? Então, mas muito legal, eu gostei muito dessa série de 4 estudos. Se alguém está nos assistindo agora e não viu os 3 episódios anteriores sobre a natureza, né? A natureza lá na pré-civilização, a natureza lá na época das mitologias, né? Na época dos deuses, a natureza na Idade Média, né? Na hora que foi eleito um Deus só e eliminado todos os outros, e a natureza agora na era da ciência, na modernidade, no capitalismo. E não mudou muito essa relação de dominação da natureza. É o que o Adorno fala, né? Durante toda a história, o homem tentou dominar a natureza. E sem se pensar-se como natureza também. E o Zé terminou aqui, eu acho que brilhantemente, falando que talvez a gente precisa inaugurar uma nova civilização que não seja baseada nessa relação de dominação. Talvez na sua conclusão, eu tenho certeza.
Se Tá o mundo não certo. for reinventado, Eu concordo com isso. Quer dizer, o mundo, nessa forma que a gente trata a natureza, né, eu acho que não tem continuidade. Muito obrigado, ouvintes, obrigado, Pedro, obrigado ao GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, obrigado, Zé Geraldo Pedrosa, e até a próxima semana com um novo Prosas Sociológicas.